alvo político no São Paulo, justamente por conta dessa movimentação. Mas é bem isso mesmo. Não, é muito isso mesmo. Se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Mas um conselheiro tem no clube de futebol. Eu acho que o Rui Costa teve um erro estratégico grande, que foi demitir o Crespo 8 dias depois da derrota para o Palmeiras. E a gente já tratou... E para ele mesmo, né? Claro, ele botou a faca no pescoço. Ele se colocou na berlinda ao fazer isso. Contratou a crise, né? Ele contratou a crise. Porque assim, ninguém aceitou. Eu acho que tem alguns elementos sobre o Roger que a gente pode discutir, sobre por que o Roger não é aceito em lugar nenhum, como foi no Corinthians. O Roger é bom técnico. E o Roger, nesse mês, que teve 10 jogos com 5 vitórias e 4 derrotas, e o São Paulo, que o Crespo disse que ia brigar para não cair, está em 4º lugar no Brasileirão, tudo isso é importante de se ponderar. O time ia brigar para não cair, né? O Crespo foi demitido porque falou a verdade. O time vai brigar para não cair. O time está em 4º lugar. Então o Crespo não foi demitido porque falou a verdade. O time está em 4º lugar. E se ganhasse do Vasco como ganhava até os 25 do segundo tempo, estaria em 2º lugar ou 3º. E a intolerância ao Roger parece um pouco desproporcional à campanha que o time faz com ele, inclusive no comando. Exatamente. São 5 vitórias, um empate e 4 derrotas em 10 jogos. É bom? Não. Só pode ter uma crise há 15 anos que não está bom. Agora, se o Rui Costa tivesse demitido o Crespo não era querido no São Paulo por uma parte dos jogadores. O Rui Costa não acha o Crespo bom técnico. Poderia perfeitamente demitir, porque o cargo dele hoje é diretor executivo. Se ele demite o Rui Costa no dia seguinte à derrota para o Palmeiras, a repercussão seria uma. Se depois da entrevista para a ESPN ele espera a próxima derrota e demite depois da próxima derrota, a situação seria, diante do que a gente está conhecendo no futebol brasileiro, seria normal. Quando ele demitiu 8 dias depois, sem ter jogo no meio disso, ele trouxe para cima dele e do Roger, que não tem nada a ver com isso, a responsabilidade da crise. E aí você criou uma rejeição que é o X da questão. O problema não é o Rui Costa ser o diretor de executivo ou o Roger, é que você demitiu um técnico sem justificativa aparente, sem resultado anterior, imediato. O resultado anterior foi 8 dias antes da demissão. Perdeu o Palmeiras, demite. Não, perdeu o Palmeiras, mas faz 8 dias que perdeu o Palmeiras, não demitiu. Por que demitiu agora? Perdeu o timing, né? Perdeu o timing. Agora, hoje, a situação, me parece, o Valentim vai concordar ou discordar, o Roger pode ser demitido, inclusive com vitória. Se ganha de 1-0, 1-0 contra o Juventude, suando sangue para ganhar de 1-0 do Juventude, 7º colocado da Série B, pode cair. Meteu 3-0 jogando bem, reverteu a arquibancada, não vai cair. Só que são 3 jogos. Essa situação ela vai persistir por 10 dias. Juventude. Os últimos 2 jogos contra o Juventude, São Paulo não ganhou no Morumbi. Empatou um e perdeu o outro. Mirassol. Os últimos 3 jogos contra o Mirassol, perdeu 3-0 e 3-0 em Mirassol e perdeu de 2-0 no Morumbi. Hã? Entendi. Fora do Morumbi, que o São Paulo vai jogar fora do Morumbi. Ah, sim, fora do Morumbi contra o Mirassol, né? Mas assim, os últimos... E contra o Bahia também, o que é pior ainda. Mas assim, os últimos 2 jogos, 3 jogos contra o Mirassol, perdeu os 3. Perdeu os 3. Contra o Juventude no Morumbi, empatou um e perdeu o outro. E depois vai jogar contra o Milionários na Colômbia. Então, assim... é uma situação de muita pressão, porque são 3 jogos. O cenário que salva o Roger, e não tem risco para ninguém, São Paulo ganha 3-0 do Juventude, 2-0 do Juventude bem, ganha do Mirassol e empata com o Milionários. Aplaca a crise. Até a Copa, né? A placa. Na verdade, são 3 jogos para a sobrevivência do Roger, jogo a jogo, Exato. Cada uma dessas 3 partidas. Mas só a placa crise também até a Copa, porque são 8 jogos no total até Sim. a Copa, e até lá o Roger vai ficar nessa situação. Que ele pode subir para 2º lugar, por exemplo, e ficar numa situação melhor. Outra coisa, desculpa. Existe uma hipótese que não é a mais provável de ter uma crise, o Roger cair
E mesmo com a diretoria, com a torcida olhando para o Rui Costa ficar. Não é a mais provável, mas existe. Por quê? Porque o Macis precisa de um apoio de alguém que compreenda a organização do departamento de futebol. Mas é curioso porque ontem, nessa manifestação da torcida, pela primeira vez que eu vi, pelo menos, a torcida poupou o Roger Machado. Sim, né? exato. O alvo estava sempre foi muito voltado para o Rui Costa, mas também para o Roger Machado de tabela. Ontem não, a torcida deixou claro que o Roger não tinha nada com isso e voltou o seu alvo totalmente para o Rui Costa. Então me chama a atenção essa pressão ter aumentado ainda mais sobre o treinador, sendo que a própria torcida faz essa admissão, assim, de que, né, a responsabilidade não é toda dele. Mas é complicado também, Eudes, quando você vai para todo jogo na berlinda, né? Todo jogo é o último ponto da partida. Você vai para todo jogo como um match point, é um nível de pressão, assim, que fica muito difícil de você executar um bom trabalho também. Por mais que, né, você pode questionar escolhas que o Roger faça, o que ele mudou do time do Crespo, a forma como ele monta o time, enfim, não é um trabalho perfeito, você pode questionar. Mas é um cenário muito desfavorável para alguém trabalhar. Não, e no caso do Roger, antes mesmo da chegada dele, né? Porque no anúncio você já tinha essa pressão, então ele nem havia chegado e já não ficaria se dependesse de manifestações, né? O que aconteceu no São Paulo agora com alguns torcedores organizados, ou dito organizados, que é a mesma situação que tinha acontecido no Corinthians, não por acaso o Valentim citou o Lázaro e eles conversam na redação, encontram pontos ali de convergência. Eu acho que também precisa um cuidado aí, né? É preciso um cuidado muito grande, sempre, na minha opinião, quando você tem a presença de torcida organizada ou de parte dela em porta de CT em uma situação que claramente ou está combinada ou está acordada com a diretoria do clube. Porque eles não são independentes, Exatamente. Com perdão da falta de concordância. Tem algum instrumento utilizado também para a presença ali e para a ação deles. Então, o clube pode se guiar por aquilo. Agora, a situação do Roger, como eu disse, é complicada, porque tem essas 3 partidas que o PVC citou, uma a uma, cada uma delas é decisiva. Se ele sobreviver às 3 partidas, até a Copa será uma outra pequena maratona para o Roger. Ainda mais que quando você tem um técnico que é cobrado, e ele, querendo ou não, continua sendo cobrado, ele precisa de um diretor forte para blindá-lo, que é exatamente por tudo que você citou, da pressão ainda maior em cima do Rui Costa, o São Paulo não tem um diretor forte para blindar um técnico que é pressionado. Pegando aqui alguns números do Roger e do Crespo também, porque são 10 jogos com o Roger Machado e os últimos 10 jogos do Crespo. O Roger tem, PVC já citou, 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Últimos 10 jogos do Crespo, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ou seja, o Crespo teve 2 vitórias a mais, mas claro, né, tem uns contextos de jogo que são diferentes, campeonato estadual, enfim. PVC, pelos números frios e mesmo pelo futebol observado em campo, faz sentido um nível de pressão, não desse tamanho, porque a gente já falou sobre isso, mas faz sentido o Roger estar pressionado, os resultados e o desempenho em campo também entram nessa conta? Não, ele não está pressionado por esses 10 jogos. Ele está pressionado pela situação toda anterior. E não é correto, não, é correto. O Crespo ganhou do Flamengo, né? O Crespo ganhou do Flamengo o primeiro jogo que... Mas o trabalho do Crespo, você não precisa dizer, para você dizer que o Roger merece uma chance de ser técnico do São Paulo, já que ele foi contratado, você não precisa dizer que o Crespo é uma porcaria, porque não se trata disso. O Crespo ganhou do Flamengo, mas o Crespo não chegou na Libertadores, o Crespo não ganhou a Copa do Brasil, o Crespo não ganhou a Libertadores. E era um Flamengo também ainda muito confuso, início de temporada, que não é esse Flamengo embalado de agora, só para colocar também, né? A gente está falando de Flamengos diferentes também. O fato é que, assim, o Crespo tinha, Valentim me corrige, o Crespo tinha olhares críticos para o trabalho dele em todos os setores. Não é justo você dizer que todos os jogadores não gostavam do trabalho, mas havia jogadores que não gostavam do trabalho. A direção de futebol não gostava do trabalho. Entendia-se que tinha o mesmo resquício de 2021, que o trabalho físico trazia problemas médicos. E o time não... A marcação individual era discutida. Então tinha muita coisa discutida. O X da questão é que o Crespo foi demitido 8 dias depois de perder para o Palmeiras. Ele perdeu o timing, para usar a frase do Eudes.
Valentim, e para aumentar ainda mais o desafio do Roger Machado contra o Juventude, ele tem sérios problemas para montar esse time, especialmente no meio de campo, né? Bobadilla teve um problema gastrointestinal, ele já não tem também o Marcos Antônio, Pablo Maia já estava fora também. O que ele pode fazer? Será que vai mudar a forma de jogar da equipe? Vai deixar uma equipe um pouco mais exposta ali como um volante? Enfim, quais são as possibilidades do Roger para esse jogo? O Bobadilla não está descartado ainda. A chance é pequena, mas ele ainda tem alguma chance de ir para a partida de hoje. Mas aí não tem como. Marcos Antônio e Pablo Maia seguem fora.